Olá, estamos dando continuidade então ao nosso estudo de econometria. Agora nós daremos ênfase no Blue Sky Statistics. O Blue Sky Statistics ele é um produto da empresa Blue Sky. Ela desenvolveu uma ferramenta, no caso, né, um ambiente gráfico que vai facilitar o uso do R. Né? Então, ele, como vocês podem ver nessa imagem, ele tem um visual atraente e a ideia é que ele facilite a operação do R. O R trabalha aí no background, tá certo? Então, um software tá, dessa empresa, Blue Sky Statistics, vocês vão baixar nesse site direto da empresa. Vocês conseguem baixar uma versão gratuita, que funciona bem, tá certo? Existem vários tutoriais da própria empresa nesse link. Tem instruções para instalação, instruções para operação, vários vídeos que eu até menciono aqui. Eles estão nesse Video Gallery, mas tem muita informação aqui nesse link e vale a pena assistir esses vídeos do YouTube. E, infelizmente, os vídeos são em inglês, então gera alguma dificuldade para algumas pessoas. A tela inicial do Blue Sky, uma vez que você tenha instalado, abrindo o Blue Sky Statistics, ele vai abrir sempre duas abas, ele vai abrir automaticamente duas abas. Essa janela, você tem uma abertura de um dataset inicial, vazio, e aqui nós temos os controles, os botões que serão necessários para executar alguns comandos. Na outra janela é uma janela de output e syntax, né? Então ele tem a saída do que rodou e a sintaxe, ou seja, o código que foi utilizado para aquela modelagem. Então, essa é a tela inicial do Blue Sky Statistics. Ele é bastante flexível, ele aceita várias formas diferentes para você chamar os dados. Uma delas é a digitação direta, então ele abre a janela que nós mostramos no slide anterior. Essa janela aqui ela permite a edição automática, você pode clicar em cima duas vezes e ele abre para edição. A outra possibilidade é uma importação. Você tem, por exemplo, aqui um sample dataset, ele consegue importar arquivos, carregar de pacotes, por exemplo, um dataset que esteja dentro de um pacote. Você tem aqui a janelinha remetendo ao car data e aos datasets dentro desse pacote, você consegue carregar. Ele pode importar Excel, pode importar arquivo do Stata, do R, em formato separado por vírgula, arquivos de texto, do SAS, do SPSS. Então ele é bastante versátil, tá certo? Ele é bem interessante. Então você abre o programa e você quer puxar um dataset, você vem aqui em File, Load Dataset. Então aqui, por exemplo, Load Dataset from a Package, ele vai te dar a opção, a nova janela que vai se abrir aqui para carregar o pacote. Você especifica o pacote e você consegue visualizar quais os datasets estão naquele pacote e consegue carregar esse dataset. Obviamente, ele vai pressupor que você já instalou o pacote. Essa instalação do pacote, eu recomendo sempre que seja feita dentro do próprio Blue Sky Statistics, tá certo? Para ele não ter conflitos de versões. O Blue Sky Statistics, até onde eu mexi essa semana, ele estava ainda com a versão 3.6.1. Então, ele ainda não tinha migrado para o 4.0, nem para o 3.7, 3.8. Então, os pacotes têm que ser naquela versão, tá certo? Se você quiser trazer do Excel, uma opção fantástica é a opção copiar e colar. Você consegue copiar no Excel e fazer o paste dataset do clipboard, tá certo? E isso é uma opção fantástica, muito útil para quem quer trabalhar com o Blue Sky Statistics.
Então, dentro dos exemplos pré-instalados, vocês vão ter ali vários datasets, vários samples. Ele está dentro do seu arquivo de programas, tem um diretório Blue Sky Statistics, e você vai encontrar a versão do R que está lá, as amostras, os demos, tem scripts demonstrativos também. Você precisa ter os pacotes instalados, tá certo? Ou você pode chamar também no formato tabular, você pode chamar por código, você pode digitar da mesma forma que você faria no R base, você poderia fazer aqui dentro do Blue Sky. Então, a recomendação que a gente fala é arrumar os dados no Excel e depois conferir e puxar, tá certo? Então, para carregar um pacote específico, eu recomendo aqui que vocês instalem direto do Blue Sky. Você vai no Tools, Package, escolhe aqui, no caso, para instalar, né? Install, se for do CRAN ou se for de um arquivo. Tem que tomar cuidado para puxar do arquivo para vir na versão certa, tá certo? Mas se você puxar direto do CRAN, ele já vai associar com a versão que o Blue Sky está usando. Você escolhe o Mirror se ele te pedir e você consegue então instalar o pacote que você deseja. Então, aqui no nosso exemplo, nós puxamos o Woodridge. Então, se eu quiser puxar por comandos, é só eu executar esse comando. Vocês percebem que é o mesmo do R base, né? Então, você pode trabalhar com a sua instrução, aquilo que você sabe fazer no R. Você consegue trazer para dentro do Blue Sky Statistics e depois você vai ter, então, facilidade para manuseio desse dataset. Então, por exemplo, aqui, eu já carreguei o pacote, puxei File, Load Dataset do pacote, do Woodridge, puxei o IntDef. Aqui eu clico OK, ele vai carregar esse pacote para dentro, esse dataset deste pacote, ele automaticamente carrega o pacote, ele faz o library do pacote e já carrega o dataset, tudo ao mesmo tempo. Então aqui é o dataset que a gente puxou, o IntDef, ele vai aparecer do lado do outro dataset vazio. Então eu tenho aqui todos os dados, todas as colunas, as variáveis, e aí eu posso começar a trabalhar e explorar. Eu recomendo que vocês explorem esses montes de botões aqui, alternativas que existem. Eu não vou fazer isso agora, tá certo? Mas vocês têm aí uma opção muito interessante para gerar gráficos, para fazer modelos, o Model Fitting, o Model Statistics. Então você tem várias opções aí interessantíssimas. A descrição do IntDef está aqui nesse link. Eu gosto muito desse site do rdrr.io. Ele traz um formato bem legal de você enxergar os dados do dataset. E eu gosto dessas opções em HTML que você pode pedir a tradução se você tiver dificuldade com o idioma, tá certo? Então, neste caso aí, é um dataset que veio do livro do Woodridge, é um dataset que tem taxas de inflação, taxa de câmbio, taxa de juros do Tesouro Americano. Então, a gente consegue entender e modelar esses pacotes. Então, aqui um exemplo fazendo um plot da inflação, um plot de uma série temporal, portanto, o nosso dataset ele mostra aqui que o I3 ele tem aqui uma série temporal, ano a ano, 48 até 1970, 80, 70, alguma coisa assim. Né? Então, ele abre aqui, se eu clicar aqui em Time Series, ele abre o plot, a opção de escolha bastante próxima dos softwares aí mais tradicionais, como o pessoal que trabalha com SPSS, com Stata, com eViews, né? Eles têm um jeitão parecido, né? Então você marca aqui o I3, pede para só copia, pega e arrasta, né, com o mouse, e ele vai
Então, mostrar aqui variável para plotar, qual que é o ano inicial da série. A periodicidade, no meu caso, é 1, porque é anual. Eu consigo ver aqui opções para plotar autocorrelações, autocovariância, correlação parcial. O título, eu consigo mexer no título. Aqui eu tenho uma teclinha para options ali, onde eu consigo ver mais detalhes. Se eu quiser ver o script, o código do que ele está fazendo, eu venho aqui, sintaxe. Aí ele vai me mostrar exatamente qual é o código que está sendo usado para fazer esse plot. E aí pronto, eu clico OK, ele sai o plot, né? Então, de uma forma bastante rápida, bastante amigável. Se eu quiser ver o código está aqui, bem interessante mesmo, né? Então, ele tem essa outra opção, uma opção para fazer pelo menu Graphics. Você consegue aqui o menu Graphics e o Line Chart, tá certo? Tem vários aqui que vocês podem explorar. O Graphics, o Line Chart, ele abre essa janela, eu especifico a variável, eu especifico o eixo X. Aqui ele está mais no jeitão do ggplot, para quem é amigo aí do ggplot, né, do ggplot2. Ele abre a opção aqui, o Options, para você colocar título, os labels, né, os rótulos. Você pode pedir para apontar a sintaxe, tá certo? A sintaxe é o script, é o código, né? Se você quiser reproduzir ele por código, e vai sair assim. Então, vai sair aqui o plot, e aqui eu tenho o código que ele vai sair na janela de output. Na janela do output, você vai ter ali, então, possibilidade de ver exatamente o que ele fez. Então, você consegue ver, quem é já mais esperto aí em R, consegue ver que ele usou o pacote ggplot2, ggthemes, ele fez uso aqui, então, do ggplot para plotar esse gráfico. Se você quiser mudar aqui o jeitão do gráfico, você pode trocar o tema, a cor do tema, e aí por diante. Então, neste exemplo aqui, eu simplesmente alterei e puxei para o tema da Economist, né? Então, ele mudou o jeitão. Tem gente que quer o tema do Stata, ele tem como puxar. Isso aí já é característica do ggplot2, tá certo? Não é exatamente o Blue Sky. O que o Blue Sky faz é facilitar o trabalho com os dados, ok? É uma opção que eu deixo aí para vocês. Quem quiser trabalhar com Blue Sky Statistics é uma alternativa. Eu, pessoalmente, uso muito o RStudio, mas eu reconheço que o Blue Sky Statistics tem algo aí bastante interessante para oferecer ao pessoal, aos usuários de R, ok? É isso, por hoje eu fico aqui. Obrigado.